Desculpas. Desculpas são aquelas coisas que nós normalmente não gostamos muito de receber. É relativamente comum nós termos uma relação menos positiva quando alguém se desculpa connosco por algum motivo. É costume, inclusive, dizer-se que desculpas não se dão, evitam-se. Mas quem é de nós que não recorre com alguma frequência às desculpas? Elas são uma herança que acho que vem no nosso código genético. Porque elas começaram com os nossos primeiros pais. Adão, comeste da árvore que eu disse para não comeres? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Eva, comeste da árvore? Foi a serpente que me enganou. Desculpas. É uma tentativa, a desculpa é, em regra, uma tentativa de fuga, uma forma de fugir. É um evitar o reconhecimento. É tentar passar impune diante de alguma falha. É uma forma de justificar a nossa inércia ou aquilo que não fizemos bem. E tudo isto acaba por nos limitar, por nos reduzir. Porque as desculpas tantas vezes impedem a bênção, impedem o desenvolvimento, fecham os nossos olhos ao potencial que nos é dado por Deus. A palavra não nos chama nunca a nos desculparmos, chama-nos ao arrependimento e à confissão. E os Evangelhos nos mostram que Jesus várias vezes lidou com pessoas que lhe apresentaram desculpas. E como é que Jesus reagia às desculpas? Não as aceitava. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e não para viver à sombra de desculpas. Vamos recordar um exemplo de uma situação destas e como podemos aprender com ela. Está no Evangelho de João, no capítulo 5. E vou lembrar aos irmãos que a partir de hoje tem no seu boletim um espaço em que tem o título da mensagem, tem o texto que vai ser usado e espaço para que possa tomar alguma nota daquilo que é o recado de Deus para si durante este culto. Faça uso deste espaço. É para a sua disciplina, para o seu crescimento. Diz assim em João capítulo 5, a partir do versículo 1. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque que agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, foi ele que disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu:
meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Havia 3 festas entre os judeus que exigiam a presença dos homens que morassem num raio de cerca de 50 km e que eles deviam estar em Jerusalém. As 3 festas eram a Páscoa, a festa dos tabernáculos e o Pentecostes. A festa aqui não é designada, nós não temos uma indicação específica de qual seria, mas é muito provável que esta seja uma das Páscoas em que Jesus foi a Jerusalém. E se assim for, significa que Jesus esteve pelo menos 3 anos e meio em ministério, porque João menciona outras 3 ocasiões em que há Páscoa. Esta era a festa mais importante, a mais significativa. E normalmente Jesus seguia para Jerusalém nesta ocasião, e a cidade estava cheia de peregrinos a caminho do templo, e a cidade estaria também cheia de gente. O local aqui referido, o tanque de Betesda, foi durante algum tempo motivo de grande debate e chegou a ser mesmo razão para algum deboche, porque dizia-se que não havia nada em Jerusalém semelhante a este tanque. Esta história do tanque de Betesda não existe, nunca foi encontrado, nunca ouvimos. Mas é interessante, irmãos, em 1888, ao fazerem escavações junto ao templo de Santa Ana para concertos, eles encontraram este local. E ele, depois de escavar, afinal, confirmou exatamente ao pormenor aquilo que João está aqui a dizer. O termo realmente era correto. Este tanque, ou tanques, eram na verdade duas piscinas, nós poderíamos dizer assim, próximas da Porta das Ovelhas, junto à Fortaleza Antônia, na parte nordeste da cidade. A Porta das Ovelhas era uma porta muito importante, significativa, era por onde entravam as ovelhas que eram levadas para o sacrifício. E é curioso porque, ao ler que Jesus vai a Jerusalém e vai ao tanque, significa que muito provavelmente ele entrou na cidade pela Porta das Ovelhas. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era a porta certa para ele entrar. E aquele tanque eram, na verdade, 2 piscinas, e junto a elas tinham sido feitos, na altura de Herodes o Grande, 2 alpendros, dois espaços com colunas cobertas para proteger do sol, para dar espaço de sombra. Havia 2 à volta de cada piscina, e entre elas havia uma outra. Então havia, no fundo, 5 alpendros cobertos com colunata. Era o tipo de construção que Herodes gostava de fazer, com um aspecto bastante grego, mas dava ali espaço para muita gente ficar protegida do sol junto às águas daquela piscina. Este tanque era usado para as purificações rituais, os batismos rituais que deviam ser feitos por todos aqueles peregrinos que chegavam antes de subir a escadaria para o templo. E é possível que isto também fizesse parte da razão pela qual Jesus estava naquele local. O nome do tanque que nós temos nas nossas Bíblias normalmente é Betesda, que significa casa de graça ou casa de misericórdia. Os textos mais antigos trazem a expressão Betzata, que significa casa de derramamento. Mas seja como for, a ideia é que era um local de bênção. Bênção, principalmente porque era um local de água, irmãos. E temos que compreender que numa terra seca, com muita temperatura, com muito calor, sempre que havia um local com abundância de água, era motivo de bênção. Então ali naquelas piscinas, ali naquele local especial, estava reunida uma grande multidão. Podemos dizer mesmo que isto era quase uma espécie de hospital. Diz o texto, havia uma grande quantidade de enfermos ali reunidos. E João classifica os enfermos em 3 tipos. Ele diz que havia cegos, mancos e ressecados. Cegos, fácil de percebermos, ou de nascença ou por alguma enfermidade, no entretanto. Os mancos seriam aqueles que tinham alguma dificuldade em mover-se. Podiam ser desde pessoas que tinham partido ossos e que não tinham recuperado das fraturas em condições, até pessoas com doenças neurológicas ou alguma trombose que os tinha deixado paralisados de alguma parte do seu corpo. E os ressecados normalmente são interpretados como os enfermos que estavam já numa fase avançada da sua doença e que, como os irmãos sabem, muitas vezes as doenças, quando avançam, acabam por fazer com que a pessoa perca
massa no seu corpo, começa a ficar ressecado, não é? Começa a ficar magrinho, porque vai perdendo, vai adoecendo. E podiam ser várias doenças diferentes referidas aqui nesta situação. A última parte do versículo 3 e o versículo 4 não fazem parte do texto original. Eles foram acrescentados mais tarde por um copista para tentar explicar porque é que as pessoas se juntavam à volta daquele tanque. Esta ideia é dada na resposta do homem que estava ali, do paralítico, mas alguém, ao fazer a cópia do texto, compreendeu que era importante deixar aqui esta notinha para que as pessoas pudessem perceber. Na verdade, era uma crença popular, aquilo que nós conhecemos como superstição, a ideia de que um anjo vinha mover as águas e que, ao mover as águas, elas transformavam-se em águas curativas, águas milagrosas. Não é uma superstição única. No Médio Oriente é muito comum a ideia de que as fontes de água realmente são milagrosas, mais uma vez porque uma região seca, a água representa uma coisa muito valiosa. E havia N superstições e lendas e mitos deste género. Havia, por exemplo, quem falava sobre poços no fundo do qual morava um dragão. E quando o dragão acordava e mexia-se, as águas tornavam-se milagrosas. E por aí vai. Aqui havia a ideia de que um anjo fazia as águas serem curativas. E por isso muita gente que acreditava nisto deslocava-se para aquele local e ali ficava à espera de um movimento especial das águas, talvez fosse a própria nascente que provocasse este movimento, achando que assim ia poder encontrar cura. E havia muitos doentes. E entre os muitos doentes que havia um homem que já era famoso naquele local. Ele era conhecido. Toda a gente conhecia aquele paralítico, porque ele já estava doente há 38 anos. Os irmãos têm que perceber uma coisa. A esperança de vida no tempo de Jesus na Palestina não era muito longa. Portanto, se este homem já estava há 38 anos doente, nós não sabemos exatamente a idade dele, mas ele já tinha passado o prazo de validade, segundo a época e a esperança de vida do seu povo. Portanto, ele já estava doente há muito tempo. Era subjamente conhecido. E os peregrinos, cada vez que vinham a Jerusalém, passavam no tanque do Bethesda para se purificar, para subir ao templo, e lá viam o famoso homem. E o texto nos diz que ele estava ali naquele local e havia provavelmente duas razões para ele estar ali. Uma delas era tentar a cura. Apesar de que, se nós olharmos o texto, percebemos que ele não tinha grande esperança disto, não é? Era uma justificativa. Ali era um local onde havia água, estava sombrinho, era tranquilo, sossegado, havia muitos outros doentes e ele era um doente famoso. Se algum irmão aqui lida com doentes, sabe que as pessoas, quando estão doentes depois de muito tempo, acabam por lidar bem com outros doentes e gostam de trocar histórias de doenças, não é? Eu já fui operado 3 vezes. Isso não é. Eu já fui operado 10 vezes. 10 vezes. Você ainda tem muito que andar para chegar ao pé de mim. Este homem tinha 38 anos que era paralítico. Isto era a sua história. Mas provavelmente a razão principal para ele estar ali, irmãos, é porque ali ele recebia esmolas. Era um local de passagem obrigatória dos peregrinos. Repito, aqueles tanques eram usados para a purificação ritual, o batismo ritual, antes de subir ao templo. E alguém que ia se purificar para depois ir adorar, tinha um coração mais mole, digamos assim, para dar-lhe a esmola. Portanto, ele ali estava e ali ficava. O local era propício para isto. Onde é que ele vivia? Não sabemos. Quem é que o levava para ali? Não sabemos. Será que ele já ficava ali definitivamente? Não temos a informação. Mas a verdade é que este era um homem conhecido e é apenas a ele que o Senhor Jesus vai curar. E deixe deixar esta notazinha aos irmãos neste pormenor. Havia uma multidão de doentes e Jesus só cura um. Às vezes acontece que nós olhamos para as situações à nossa volta e dizer assim, mas há tanta dificuldade. O que é que vai significar esta ajudazinha que eu vou dar? Há tanta gente a precisar. Este apoio que eu vou dar, será que isto vale alguma coisa? Não vale muito. Há tanta gente a precisar. Isto é uma gota de água no oceano. E esta pessoa que eu vou ajudar hoje, se calhar precisa de ajuda amanhã, vai precisar de ajuda na semana que vem. Nós temos uma resposta aqui, irmãos. Se nós tivermos esta atitude, não seremos discípulos de Jesus. Porque o que a palavra nos diz é: aquilo que vier à tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. A possibilidade que tu tiveres para abençoar, usa, abençoa.
Porque se cada um pensar desta maneira, ninguém vai receber bênção nenhuma. Mas se todos nós usarmos as oportunidades que nos são colocadas, podemos abençoar muita gente. E apesar de Jesus não ter curado mais ninguém, curou apenas este homem. E o texto diz que Jesus conhecia a sua situação. Ou porque Jesus ouviu alguém falar, ou porque Jesus tinha ido já tantas vezes a Jerusalém, tinha visto aquele homem já ali várias vezes, e se calhar já tinha ouvido a conversa, porque este coitado, já está aqui, coitadinho, já está aqui há 38 anos, não é? E portanto tudo isto já era conhecido. Agora, o que é curioso, irmãos? Prestem, olhem para o texto, o que é curioso é, neste contexto, a pergunta que Jesus faz a ele. Jesus chega a um homem que está há 38 anos paralítico e pergunta: queres ser curado? Queres ficar são? A palavra no original, irmãos, é interessante, ela nos ajuda a perceber que não era só cura que Jesus está a propor a este homem. Jesus está a falar de alguma coisa mais. A palavra no original dá a ideia de completo, pleno. Jesus está a perguntar a este homem: tu queres ficar inteiro? Queres ficar inteiro? Queres ser completo? Queres ficar perfeito? Queres ser pleno? É isto que Jesus está a perguntar a este homem. E a pergunta parece-nos assim um bocadinho estranha. Porque perguntar a um doente se ele quer melhorar não parece óbvio. Está doente? Sempre que estamos doentes nós queremos ficar bons. Parece quase uma troça, não é? Parece que Jesus está a gozar com o homem para perguntar a ele se ele quer ficar doente. Mas antes de nós tomarmos qualquer tipo de julgamento, temos que lembrar que Jesus conhece os corações, ele sabia o que ia no coração deste homem, o que ia na sua mente, e a resposta deste homem ajuda-nos a perceber porque é que Jesus fez a pergunta. Porque ao fazer esta pergunta, o que Jesus está a dizer ao homem, de uma forma mais alargada, na verdade é: tu queres realmente mudar a tua situação? Queres mesmo? Queres? Estás tão acostumado a estar como estás, mas tu queres mesmo mudar? Tu queres uma vida nova? Estás seguro de que uma mudança tão radical quanto fazer com que tu fiques perfeitamente são é aquilo que está no teu coração? Isto é a interpretação da pergunta de Jesus, mas é válida. Porque há muita gente enferma que parece que gosta de se sentir doente. Eu já lidei com muitos doentes, muitos deprimidos. Parece que sentem satisfação na sua situação. Gostam de estar assim porque isto é uma justificativa para pedirem a atenção dos outros, para mostrarem que estão em dificuldade. E Jesus está a perguntar a este homem: tu estás preparado para lidar com a cura? Se fores curado, a tua vida vai mudar completamente. Estás pronto para lidar com esta situação? E o paralítico, na sua resposta, nos mostra muita coisa, irmãos. Este homem é, na verdade, um coitado que se vê como um coitado e que tem a postura de um coitado e que gosta de ser um coitado. Porque ele não responde a Jesus. Olhem para a resposta dele. Ele não responde a Jesus. Ele dá desculpas. Desculpas. Jesus perguntou: queres ficar são? A resposta é sim, não. E o que ele diz é: Senhor, sou um coitadinho. Senhor, eu não tenho culpa de estar assim. Fui eu que escolhi ficar desta maneira. Isto aconteceu. Sou um coitado. Veja só a situação em que eu estou há tanto tempo. Olha, Senhor, a culpa no fundo é dos outros. É dos outros. Eu não tenho amigos, não tenho apoio, não tenho ninguém que me acompanhe. A sociedade à minha volta não criou condições para que eu seja curado. A culpa é deste local. Este local, isto é culpa, é tudo isto. Isto cria expectativas ilusórias, porque dizem que esta água, quando mexe, cura, mas na verdade é muito complicado chegar lá. Portanto, eu não consigo lá chegar. A culpa é das escadas. O estudo arqueológico do local, irmãos, diz que havia escadas para poder chegar ao tanque. Então podemos imaginar o homem a queixar: tem escadas ainda por cima, eu sou paralítico, com escadas não dá. Como é que eu vou chegar ao tanque com estas escadas? Olha, em última instância, se calhar a culpa é de Deus. Porque Ele manda um anjo cá tão esporadicamente. Se o anjo viesse cá todos os dias, vamos imaginar que custava a Deus, mandava uma vez de manhã e uma vez à tardinha, estávamos todos curados, mas o anjo só vem cá de vez em quando, assim. A gente nunca sabe quando, portanto isto é muito complicado, não tem como curar. O homem não responde a Jesus. Ele dá desculpas. E, meus irmãos, se pararmos para pensar, 38 anos,
Não deu para arranjar uma solução? Em 38 anos ele não encontrou uma estratégia para chegar mais depressa ao local. Em 38 anos ele não encontrou ninguém que se sensibilizasse da sua situação ao ponto de o ajudar. Nem que fosse ficar deitadinho mesmo ali ao lado da água, não era? Assim que ela mexesse, era só virar e cair. Mas o homem parece que tem uma grande necessidade, mas parece que está contente com a sua situação. Por isso Jesus lhe perguntou: queres ficar são? Tu queres realmente ser curado? Tu queres mudar a tua situação? Tu queres ir além das tuas desculpas? O primeiro requisito, irmãos, para receber a bênção de Deus é desejá-lo de todo o coração. A palavra diz que o Senhor não está longe de quem o busca de todo o seu coração. Realmente nós queremos o Senhor ou não? Realmente nós podemos dizer, como o salmista dizia no Antigo Testamento: Senhor, a minha alma tem sede de Ti, a minha alma Te busca como a corça busca as águas no deserto, eu preciso de Ti. Então Jesus dá a este homem uma ordem. Jesus, irmãos, era sempre desconcertante. Se a pergunta é uma pergunta que parece sem sentido, a ordem então fica mais maluca. Ok, então agora vou dizer para tu fazeres o que é impossível. És paralítico há 38 anos, então levanta-te, pega a tua cama e vai-te embora. Ó Senhor, não sei se o Senhor reparou bem, mas eu não posso me mexer. Eu preciso que alguém me ajude, eu não consigo me levantar. A ordem parece não fazer muito sentido. Mas é engraçado, irmãos, que depois de ter dado todas aquelas desculpas, o homem desta vez não responde a Jesus. Ele não começa a discutir com Jesus ou dialogar com Jesus a respeito da situação. Eu não sei o que foi que aconteceu, eu não sei se foi a palavra que Jesus deu, se imediatamente ele sentiu diferença no seu corpo, ou se a maneira como Jesus olhou para ele. O texto sagrado em Isaías diz que Jesus não era necessariamente bonito. A gente tem dificuldade em aceitar isto, acho eu, não é? Porque a nossa ideia é de que o Senhor devia necessariamente ser belo. Que não que fosse pelo físico, pelo amor que ele extravasava. Agora, irmãos, uma coisa eu tenho convicção: os olhos de Jesus deviam ser únicos. Quando Jesus olhava para alguém, ele olhava, não passava por cima. Quando Jesus olhava nos olhos de alguém, ele transmitia. Talvez tenha sido isto. Jesus olhou para este homem, e quando Jesus olhou nos olhos deles e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda, não havia como não responder. Na verdade, quem estava a falar era o Senhor Criador dos céus e da terra. Era a palavra criadora de Deus lá desde Gênesis capítulo 1. Haja luz, houve luz. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Não havia como não obedecer, porque era a palavra do Senhor. E aquele homem fez o que era impossível. Ele levantou-se, dobrou a sua esteira, porque aqui quando falamos em cama, irmãos, por favor, perceba bem, a sua cama devia ser uma coisa extremamente simples, uma esteirazinha no chão. Ele dobrou a sua esteira, meteu-a debaixo do braço e foi-se embora. E acaba a história. Não, irmãos, não acaba. Ainda há uma série de desculpas nesta história. Porque havia um pequeno pormenor neste dia que Jesus curou este homem. Diz o texto sagrado que era sábado. Sábado. E a lei proibia trabalhar no sábado. E carregar a cama era considerado trabalho. É verdade que, se examinarmos a lei corretamente, o trabalho proibido no sábado era trabalho lucrativo. O que era proibido no sábado era alguém trabalhar para ganhar alguma coisa com isto. Este homem não está fazendo nenhum trabalho lucrativo. Ele não está ganhando dinheiro nenhum ao carregar a sua cama. Ele simplesmente recebeu a ordem de meter a sua esteira debaixo do braço e ir-se embora. É isso que ele fez. Mas os intérpretes da lei, na sua tradição, têm muitos rigores. E a tradição oral dos judeus, a Mishnah, dizia que só se pode carregar uma cama no sábado se em cima dela tiver um doente. Mas o doente não está em cima dela, agora está a carregá-la. Portanto, não pode carregar a cama, não pode levar a cama. Ele está a infringir a lei. E quando eles param este homem e eles perguntam a ele: onde é que tu estás? Onde é que tu vais? Hoje é sábado, não sabes que é sábado, estás a carregar uma cama. O que eles estão a fazer é estão a ameaçar este homem de expulsá-lo da sinagoga. Estás a descumprir a lei, vais ser expulso da sinagoga. E é tão interessante, irmãos, olhar este pormenor, porque é assim: este homem até
há poucos minutos, não podia ir. Ele era paralítico. Não podia participar do culto, ele não era um homem pleno. Ele não podia ir ao templo adorar a Deus porque ele tinha todas estas limitações. E agora, faz poucos minutos que o Senhor Criador dos céus e da terra, o dador da lei, o tornou são, perfeito. E agora ele pode participar no culto. E a primeira coisa que ele encontra são os líderes religiosos que dizem: não, estás a descumprir a lei, não podes entrar no culto. Estás a desobedecer às regras. E este homem fica assustado. E é tão interessante, irmãos, que ele, durante 38 anos, arranjou desculpas. E ele continua a desculpar-se. Desculpa, eu sei que não devia fazer isto, mas olha, a culpa não é minha. Eu estava perfeitamente tranquilo na minha vida de paralítico. Agora o homem curou e mandou-me carregar a cama. Eu tinha que carregar, eu não podia fazer nada. Quem mandou é que tem a responsabilidade. Ele quer mais uma vez desculpar-se. E vejam bem, irmãos, quando lhe perguntam quem o curou, ele não sabe. Agora, diga-me uma coisa, meu irmão. Se você tivesse durante 38 anos e alguém o curasse assim com uma única palavra, será que você não ia saber quem era? Será possível que depois de tanto tempo enfermo, alguém pode ser curado por uma única palavra, um milagre extraordinário, e não saber quem o fez? Mas que falta de interesse! Mas que coração é este? Com tão pouca gratidão, não sequer identifica quem fez o milagre. Mas a verdade é que Jesus já não estava no local. O texto diz que Jesus tinha se afastado dali. Não é que Jesus estivesse a fugir. O que Jesus está a evitar nesta altura é a aclamação da multidão, sobretudo em Jerusalém. Eu sabia que isto era muito arriscado. Jerusalém, na altura da Páscoa e das festas, era um barulho de pólvora. E um milagre destes tão extraordinário podia mexer com a multidão. Então Jesus cura o homem, mas logo sai dali para que não haja condições para que haja mais nenhum tipo de manifestação. E este homem então dá a sua desculpa, mais uma delas. E o texto continua dizendo que o Senhor encontra com ele no templo. É curioso isto. Porque é que este homem foi ao templo? Talvez porque ele, como paralítico, não conseguia lá ir. Afinal, o templo era o local mais conhecido da cidade e ele não podia ir. E agora finalmente pode. Então, espera aí, deixa ir ao templo. Mas talvez, irmãos, vamos ser um bocadinho condescendentes. Vamos acreditar que ele estava ali para agradecer a Deus a sua cura milagrosa. E ele foi ali para poder louvar ao Senhor. A verdade é que ele encontra com Jesus e o Senhor diz a ele: não peques mais. Não peques mais. Para que não te venha a suceder coisa pior. Alguns intérpretes pegam isto e dizem assim: então a justificativa é esta. Este homem estava doente por causa do seu pecado. É possível alguém interpretar assim, irmãos. Não parece ser esta a tendência, não é esta a maneira como Jesus interpreta a doença e não parece ser esta a interpretação aqui também. O que Jesus está a chamar a atenção deste homem é para o seu coração, para a sua vida espiritual. O que Jesus está a dizer a este homem é: tu estás curado. Repara bem, aconteceu o impossível, aquilo que tu achavas que nunca seria. Afinal, estavas doente há 38 anos, mas lembra uma coisa: a vida não é só corpo. A vida não é só física. E as coisas ruins que acontecem não são só doenças. O mal espiritual é muito pior do que o mal físico. Então, olha, presta atenção na tua vida. Começaste uma vida nova agora, mas que não seja só uma vida nova física. Seja uma vida nova espiritual. No teu coração. Porque a cura que tu recebeste, a salvação que te foi trazida, não vem no vazio. Ela tem como objetivo o teu crescimento. Cuida da tua alma. Não peques, ou senão ainda vais ficar pior do que num estado paralítico. Porque, irmãos, como paralítico, ele podia até se converter, entender a salvação do Senhor e estar salvo. E agora, como são? Viver uma vida de pecado e estar perdido. E por isso Jesus chama a sua atenção. Chama a atenção dele e chama a atenção a todos nós de que a salvação do Senhor não vem por si só como um fim, mas a salvação do Senhor nos traz implicações e a mais importante de todas é a santificação. Nós não fomos salvos com uma espécie de bilhete branco para ir para o céu. Agora estás salvo, tens aqui a tua garantia, o teu passaporte de entrada, agora podes viver como quiseres. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. O que a Bíblia nos diz é a mesma coisa que Jesus disse a este homem neste dia: não peques mais. Presta atenção na tua alma.
E o texto nos diz, irmãos, que este homem imediatamente identificou quem era o seu curador e foi dizer aos líderes religiosos: olha, vocês querem expulsar-me da sinagoga, mas assim, não façam isso, olha, a culpa não foi minha. Quem me mandou andar a carregar a cama foi fulano de tal. É muito provável, irmãos, que tenha sido esta a razão deste homem ter levado o assunto aos líderes religiosos. Ele queria escapar, não é, da expulsão da sinagoga. E os líderes religiosos, nas suas regras, nas suas leis, deixam de lado a bênção, deixam de lado a cura, deixam de lado a salvação, deixam de lado a maravilha para se segurar às suas regras e tradições. Eles não percebem que aquilo que eles faziam não só não os aproximava de Deus, mas os afastava dos homens. Em vez de eles perceberem o modo extraordinário como Jesus tinha agido e a cura fantástica que tinha acontecido, eles se agarram aos pormenorzinhos da lei. E eu queria que os irmãos percebessem a resposta que Jesus dá. Jesus diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por que Jesus responde assim? A acusação era: não podes trabalhar no sábado, porque o sábado foi estabelecido por Deus. Porque Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. E por isso não podes trabalhar no sábado. E a resposta de Jesus é: meu Pai trabalha. Os irmãos percebem isto? Notam a sutileza do que Jesus está a ensinar. Jesus está-nos a mostrar aqui, irmãos, que realmente Deus trabalhou para a obra da criação. E quando Deus terminou a criação, Ele disse: é tudo bom. Muito bom. Quando Deus terminou, estava tudo perfeito. E quando Ele descansou, descansou porque a sua obra estava completa, estava feita. Mas, no entretanto, irmãos, nós temos o capítulo 3 de Gênesis que diz que entrou o pecado no mundo. E aquilo que Deus fez perfeito tornou-se imperfeito. E a partir daí, Deus começou a trabalhar para restaurar a sua criação. E Ele começou, irmãos, e ainda não parou. É isso que Jesus nos diz aqui. Meu Pai ainda está a trabalhar. Enquanto Ele não terminar, como da primeira vez Ele terminou e disse: está tudo perfeito, está tudo completo, aqui eu posso descansar. Ele agora está a trabalhar novamente, irmãos, para terminar a obra, para recuperar a sua obra. E um dia, quando ela estiver novamente restaurada e perfeita, nós podemos dizer então: aí nós vamos ter o sábado outra vez, o sábado do Senhor. Porque o nosso Deus vai poder descansar. Mas enquanto isto Ele trabalha. Por isso Jesus dizia: meu Pai trabalha, meu Pai trabalha e eu também. Porque nós somos instrumentos desta missão de Deus. Eu quero terminar deixando com o irmão a seguinte pergunta para meditar: quais são as desculpas que têm nos impedido de viver aquilo que Deus tem para nós? Nós temos vivido a vida nova que o Senhor nos trouxe? Estamos a experimentar o que o Senhor tem para nós? O que é que está a ser empecilho na sua vida para que você seja abençoado de forma plena? O que é que está a impedir que você receba a vida abundante do Senhor? Quais são as coisas que você sabe que estão erradas na sua vida, mas você continua a desculpar-se mais uma e outra vez e sabe que Deus quer mexer, que Deus quer mudar, que Deus quer fazer a diferença, mas quando Jesus vem ao seu coração, quando o Espírito Santo fala consigo e pergunta: você quer ser perfeito? Quer ser completo? Quer ser inteiro? Você continua a dizer ao Senhor: ó Senhor, mas sabe, olha, tem mais isto, mais aquilo e mais aquilo outro. Ninguém me ajuda a chegar ao tanque. Eu não consigo descer as escadas. Nós não fomos salvos, irmãos, para viver com desculpas na presença do Senhor. Nós fomos salvos para que o nosso coração esteja inteiramente nas mãos dEle. E para que Ele faça esta obra que Ele quer fazer: renovar-nos, completar-nos. Queres ser completo? Quero. E no Senhor nós fomos salvos para isto. Para crescer pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Vencendo o pecado no dia a dia. Chegando cada vez mais perto do padrão que é Jesus. Salvação seguida de santificação. Não há outro modo de nós experimentarmos a vida nova que Jesus nos trouxe. Quando o experimentamos, então sim, nós podemos cantar verdadeiramente com o nosso coração:
este hino que vamos cantar agora e que diz, na nossa expressão ao Senhor, eu quero ser um vaso de bênçãos.